O que eu preciso para identificar palavras? A decodificação diz respeito ao reconhecimento de palavras, a identificação de palavras, ao ler controle. Eu ainda não entendi o que é isso aqui, mas eu estou conseguindo juntar aquelas letras para ler controle. Eu estou usando a minha rota fonológica para isso, tá? Então, eu preciso... Então, eu falei para vocês para a gente entender como a criança aprende. Ela tem habilidades que são de domínio geral da aprendizagem. Camila dá uma aula sobre isso lá no CAP. Neurociência e educação, quais as habilidades que a gente precisa para aprender? Se a gente for pensar para a leitura, eu preciso dos olhos, eu preciso da percepção visual, eu preciso da habilidade visoconstrutiva, que é conseguir fazer a relação entre aquilo que eu enxergo e trazer ela para o papel. Eu preciso da memória, e aí a gente tem vários tipos de memória no cérebro, tá? Uma delas é a memória de trabalho. A memória de trabalho que tem aqui na nossa cabeça, ela consegue guardar por pouquíssimo tempo, tá? É uma memória de capacidade limitada. Ela puxa lá de uma memória de longo prazo e ela consegue guardar vocabulário, enfim, aquilo que vai se criando, mas ela consegue guardar por alguns minutos. Por que a memória fonológica ajuda na decodificação? Porque eu vi o co, eu guardei o co na minha cabeça para continuar fazendo a leitura daquela palavra, tá? Não vamos entrar muito nisso. Tem as funções executivas. Então, várias questões neurológicas que vão permitir a aprendizagem dessa leitura, dessa decodificação. Por isso, muitas vezes, uma criança que tem dislexia tem algumas áreas cerebrais que estão comprometidas. É neurológico. E aí ela vai ter dificuldade na leitura, tá? O que eu preciso? Eu preciso conhecer as letras que fazem parte desse sistema. Conhecimento das letras. Sim, eu preciso conhecer o R, conhecer o V, conhecer o M, conhecer o I, e assim por diante. Eu preciso ter conhecimento das letras. Sim, preciso ter conhecimento das letras, tá? Conhecer estes traçados, como eles funcionam, como eles são representados para conseguir ler. Eu preciso entender que essas letras e esse sistema, eles têm propriedades específicas, características específicas. Por exemplo, uma propriedade que a gente tem que saber como professora, que a criança precisa aprender. Ela precisa aprender que o R está na palavra hora, na palavra agora e na palavra protagonista. Então, essa é uma propriedade do sistema. As letras se repetem em palavras. Eu tenho um repertório finito de letras e para construir palavras, eu preciso usá-las em diferentes sílabas, em diferentes formações silábicas, em diferentes palavras. Consciência fonológica. O que é consciência fonológica? É aprender a manipular as unidades linguísticas, as unidades sonoras. Vou falar mais sobre isso depois, tá? E aí, todos os níveis, a consciência fonológica se divide em níveis, todos os níveis vão me ajudar, tá? Manipular. Então, entender que tem sons nas sílabas, quantificar quantas sílabas tem. Não tô só dizendo do ma, ca e o co, as letras do macaco, mas também entender que tem macaco, eu abri a boca 3 vezes, essa palavra se divide em 3. Certo? Então, essa é uma habilidade de consciência fonológica.